Olá! Hoje eu tenho uma tarefa de falar sobre humildade, né? Humildade é uma coisa assim, pra mim é uma virtude a mais difícil, que está mais longe de eu conseguir alcançar. Não sei como que isso é para cada um de vocês. Porque a humildade, ela significa um desprendimento. Você entender que tudo faz parte de um todo. Você até tem esse entendimento, né? Tudo faz parte de um todo, somos todos partes da mesma fonte criadora, tudo tem o seu lugar na vida, tudo tem o seu propósito, não tem uma coisa que é melhor do que a outra. Esse entendimento a gente até consegue compreender, só que vivenciar no dia a dia, ser humilde, para mim é um enorme desafio, né? E é sempre uma busca. E eu fiquei pensando sobre humildade, então, por que a humildade é uma coisa tão importante? O que faz da humildade ser a maior das virtudes, né? E eu penso que a humildade é a maior das virtudes porque da humildade saem todas as outras, né? Porque quando eu começo a pensar por que eu não consigo ser humilde, é porque muitas vezes eu não consigo o quê? Ter bondade, eu não consigo ter indulgência, né? Compreender que as coisas que o outro faz que me afetam nada mais é do que um reflexo que tem dentro de mim, né? Então, o quanto que eu ainda tenho que me perceber, o quanto que falta de autoconhecimento e de bondade comigo mesma, de indulgência comigo mesma, para poder saber que, poxa, tá todo mundo caminhando, tá todo mundo evoluindo, inclusive eu. E em algum momento dessa vida eu vou conseguir, todos nós vamos conseguir, né, ter a humildade, né? E aí fiquei pensando assim, poxa, então como será que eu consigo, né, tá? Porque perceber tudo isso, só perceber causa até uma certa angústia. Porque você fala, puxa vida, mas eu queria ser uma pessoa melhor e não sou uma pessoa melhor, né? Ainda tenho atitudes de arrogância, tenho atitudes de intolerância. Muitas vezes eu julgo as pessoas, quase o tempo todo a gente fica classificando, não é verdade? A gente classifica entre bem e mal. É difícil sair dessa caixa, né? Do bem e do mal. Só que precisa ser feito. A gente precisa encontrar novas formas de nos relacionarmos com o mundo e com a gente mesmo, para poder mudar esse planeta, né? E até então, a gente classifica tudo. A gente compara as coisas, querendo ou não, a gente está sempre comparando o tempo todo. Porque como que eu sei que uma coisa é boa, outra coisa é ruim? Porque eu coloquei uma medida ali padrão para eu poder classificar aquilo. E sendo que quando você coloca a humildade na frente, você não classifica, você percebe. E nesse perceber, você se coloca à disposição. Mas o que eu posso fazer para, de repente, melhorar essa situação e fazer essa situação ser um pouco melhor? Ainda que essa situação não seja minha, seja a situação do outro. E no dia a dia não é assim que a gente faz. No dia a dia, o que a gente faz? A gente percebe, fica com raiva, classifica, fica com raiva e ainda coloca assim, mas eu no lugar não faria assim, né? Mas dificilmente a gente consegue ter uma atitude genuinamente humilde, né? Então, como será que a gente poderia fazer isso? Aí pensei assim, poxa vida, aquela tríade, né? Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem, né? Então, o conhecimento a gente tem, que é esse bate-papo que está tendo agora, do que seria humildade, quais são os atributos da humildade, por que a humildade é tão importante, e por aí vai, né? Conhecimento é uma coisa até que fácil nos dias atuais, porque é só a gente dar uma procurada na internet, buscar, fazer uma boa pesquisa que você acaba encontrando argumentos que comprovem que buscar a humildade é uma coisa boa, é uma coisa positiva e é algo que faz sentido e que você vai atrás. Agora, o autoconhecimento. O autoconhecimento eu encontro através da meditação. Então, quando você medita sobre certas situações em que você não conseguiu ser humilde, não conseguiu exercitar a humildade,
Ou mais ainda, qualquer situação que foi incômoda para você. Porque se todas as virtudes vêm da humildade, então aquilo que não é virtude, que pode ser defeitos, pode ter um monte de nome aí, também vem da falta da humildade. Então, se você for fazer o pensamento reverso, também dá para você chegar ao objetivo inicial, que é trabalhar a humildade. Então, se algo me irritou, se eu fiquei chateada com alguma coisa, se eu fiquei angustiada, se eu tive uma atitude que não foi legal, meditar sobre aquilo automaticamente me leva na direção da humildade. Então, o que está faltando, né? O que faltou para mim naquele momento para desenvolver uma atitude mais humilde? E assim, trabalho de muito esforço, de formiguinha e extremamente pessoal. Não dá para fazer isso pelo outro, jamais. Se você tiver muito empenho, muito esforço e muita coragem também, né? De se olhar, de se despir, né? De falar assim, poxa, eu realmente sou assim, ou estou assim, melhor dizendo, estou assim. Aí você consegue aos pouquinhos ir chegando mais perto dessa virtude que é a humildade, né? E a prática do bem, para mim, é ficar no agora, ficar sempre presente o máximo possível, principalmente nos momentos mais desafiadores, em que é muito fácil a gente ter aquela resposta, porque a gente foi treinado para dar respostas, né? A gente não para e pensa, nem que for 1, 2, 3 segundos para falar ou para agir. O mundo que é feito dessa forma, né? Só que eu acho que também a gente deve mudar esses paradigmas, né? Por que é que tem que responder na hora? Por que eu tenho que me posicionar agora? Por que eu não posso respirar 1, 2 segundos ao ponto só de trazer a presença, de trazer peraí, mas eu tô aqui, né? Essa pessoa não tá me ferindo. Essa pessoa teve uma atitude que eu não gostei, mas eu não gostei por quê? Será que o problema tá com ela ou será que o problema tá comigo? Ou será que tá com os dois? Né? Naquele momento, como eu posso me comportar da melhor maneira possível para tentar exercer da maneira melhor, da maneira mais simples, o amor incondicional. E não é o amor incondicional de ser bonzinho, de ser, sabe, aceitar tudo que o outro faz, tudo que o outro fala. Não, você se posiciona, você se coloca de uma forma amorosa, dentro até da comunicação não violenta. Eu vou responder de uma maneira que eu não vou ferir a pessoa. Eu vou, de repente, questionar o que aquilo está acontecendo. Por que é que a pessoa está fazendo as coisas daquele jeito, né? E aí, o pouquinho que eu posso dar, eu já consigo dar. E buscar sempre isso. Sempre buscar praticar o bem. E com a ferramenta da comunicação não violenta, que eu acho que vale até a gente conversar depois sobre comunicação não violenta, que também é um jeito de a gente conseguir sair um pouquinho fora da caixa e modificar as formas da gente se relacionar com o mundo e com a gente mesmo, certo? Por hoje é isso que temos. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.